Olá, esse é o canal Fundamental Gestão Pública. Sejam todos bem-vindos a mais um dos nossos vídeos. No vídeo de hoje, nós vamos dar prosseguimento à série sobre planejamentos temáticos aplicados aos municípios, mas também aos estados, porque o formato é o mesmo. Inclusive, no vídeo anterior, eu disse que o formato é o mesmo desses planos para várias áreas de políticas públicas, além de ser o mesmo também para as administrações estaduais e municipais. E o ponto principal que eu tinha falado no vídeo anterior é que é simples elaborar esses planos e é possível fazer sem a contratação de equipe externa, tá? Mesmo os municípios de pequeno porte, com pessoal reduzido, têm condições de fazer isso. Então, no vídeo que começa agora, eu vou dizer a vocês como elaborar o primeiro capítulo desses planos, que também significa a forma que você vai se organizar para fazer o plano, tá? O primeiro capítulo, gente, ele trata de um esquema geral, né, uma organização geral de como o plano vai ser feito. E, evidente, depois que o plano fica pronto, ele acaba servindo para contar a história de como esse plano foi feito, tá? E é nesse ponto que eu coloco aqui o diferencial da forma como nós estamos orientando vocês, tá? Essa metodologia que eu vou começar a explicar agora para elaborar os planos, ela foi desenvolvida por nós, eu e mais algumas pessoas que trabalham comigo, no ano de 2009, principalmente 2009, 2010, ela foi aplicada a mais de 100 municípios em Minas Gerais, na área de planejamento habitacional, e teve um sucesso muito grande. Em 2018, ela foi aplicada, essa mesma forma de elaboração de planos, ela foi elaborada na área do planejamento de turismo, também para alguns municípios em Minas Gerais, produzindo também sucesso, ok? E com isso eu estou mostrando para vocês que o mesmo formato de trabalho, ele se aplica a planos de áreas bem diferentes, né? Tanto o planejamento habitacional quanto o turismo, que são áreas bem diferentes, mas a estrutura de plano é a mesma, conforme eu falei no vídeo passado. O primeiro capítulo, gente, é a forma de organizar a equipe, tá? Organizar o trabalho em geral, começando pela organização da equipe, tá? Depois eu vou falar de cronograma, de custos e de comunicação. Mas, nesse primeiro momento, vamos falar da equipe. Nós vamos trabalhar como equipe, que eu estou sugerindo para vocês, como uma equipe ideal, tá? Se vocês não conseguirem compor essa equipe ideal que eu estou falando para vocês, pode haver variação, tá? Tanto para mais quanto para menos, mas o mais importante é encontrar pessoas que cumpram as tarefas que eu estou dizendo para vocês, tá? E aí vai. Eu vou falar que nós vamos trabalhar com 4 ou 5 pessoas de áreas diferentes, cada um fazendo a função própria da sua área típica, tá? Então ninguém vai ter que se desdobrar em aprender uma coisa nova e partir do zero, não. Nós vamos trabalhar com pessoas que vão trazer a sua contribuição, da sua formação, da sua área de trabalho para dentro do plano. Então, cada um vai ter confortável mexendo com aquilo que já está acostumado, tá? O primeiro, eu vou chamar de ator, tá? É um termo genérico. O primeiro ator que nós vamos ter nessa equipe ideal seria um ator coordenador. Tá? Seria alguém com a função de coordenar as outras pessoas, coordenar as outras áreas, seria um gestor do plano. Tá bom? Não quer dizer que ele manda mais do que os outros, mas ele vai ter que ter uma visão geral e fazer com que as contribuições de todo mundo, que são pessoas de áreas bem diferentes, essas contribuições elas têm que se encaixar em um plano coeso. Tá bom? Então, primeiro, nós vamos falar de uma pessoa que seja um coordenador, um gestor da elaboração do plano. Vocês pensem, então, alguém que tenha essa capacidade de visão um pouco mais geral, né, e que conheça pessoas, conheça setores e que consiga transitar por eles todos. Então, esse seria o ator coordenador, seria um gestor geral do plano, tá bom? Esse é indispensável. Vocês vão entender por quê. Depois, em segundo lugar, a gente teria um ator político. Sim, gente, político mesmo, no sentido de política mesmo, tá? Não no sentido de planejamento. Pode ser alguém, pode ser algum vereador, pode ser alguém ligado à presidência
da Câmara dos Vereadores, pode ser alguém ligado ao gabinete do prefeito, algum secretário de governo, enfim, alguém que seja mesmo da esfera política. Por que é importante ter alguém de perfil político dentro de uma comissão que está elaborando um plano técnico? Primeiramente, gente, porque política e técnica não se separam. Tá? Não adianta ter a ilusão de que são coisas diferentes. Essa visão, né, dentro do planejamento público, isso já foi superado. Dentro da ciência do planejamento público, isso já foi superado. Apesar de que, na realidade, as pessoas têm um certo pudor em dizer isso. Mas a gente sabe que, na prática, né, todo plano técnico ele vai ser executado por pessoas que foram eleitas, né? Então, existe sim uma interface, uma ligação com o mundo político. Então, para a gente evitar que o plano fique pronto, seja muito bom tecnicamente, mas que ele vá parar em alguma gaveta, não seja executado pelos políticos, né, nós vamos aproximar essas duas áreas, tá, durante todo o processo de elaboração do plano, para já ter essa visão, se o plano é viável politicamente, para ter essa contribuição das pessoas do meio político, que são aquelas que vão executar o plano depois, tá bom? Essa é a primeira função desse ator político, garantir que o plano tenha essa visão da realidade política daqueles que vão executar. Agora, a segunda função que essa pessoa tem que cumprir, ela tem que dar notícia, ela tem que manter informados os atores políticos constantemente, durante o período de elaboração do plano. Essas pessoas têm que manter os atores políticos informados sobre o processo de andamento, né, do plano. O plano está sendo elaborado dessa forma. Nós estamos prevendo fazer reuniões participativas tal e tal e tal dia, em tal lugar, envolvendo tais pessoas. Então, os atores políticos têm que saber o que está acontecendo, como está acontecendo e de que forma, para que eles não sejam surpreendidos por um plano pronto ou por um evento específico e que isso acabe gerando aí desentendimentos que sempre vão prejudicar a área técnica, que é o que a gente não quer, ok? Então, nós estamos falando aqui do segundo ator, da pessoa que tem uma função específica de comunicar com o mundo político, trazendo a visão do mundo político para dentro do plano técnico e levando para as pessoas do mundo político informação a respeito do andamento do plano, o processo de elaboração do plano. Isso é muito importante para que a gente tenha um plano viável no final e que seja aceito pela comunidade política, tá? O terceiro personagem que tem que estar presente na equipe de elaboração do plano seria um ator que eu chamo de financeiro, tá? É uma pessoa que vai entrar como protagonista no último capítulo do plano, ele vai ser o mais importante, mas é essencial que ele esteja participando de todas as etapas, ou seja, ele compõe essa equipe permanente desde o início, para que ele entenda como que o processo está sendo feito, né, e ele consiga depois fazer a contribuição dele de uma maneira mais equilibrada no final. Qual que é a função desse ator político? Aí, só lembrando, como eu falei com os outros dois, é importante que seja alguém ligada ao setor financeiro da prefeitura, à captação de verbas, ou o acompanhamento da execução do orçamento, ou mesmo que seja alguém vindo da Câmara, né, alguém responsável pela elaboração da lei orçamentária ou pelo acompanhamento do gasto, enfim, alguém que tenha o costume de lidar com a economia do setor público, com as finanças do setor público. Essa pessoa vai conseguir dizer ao restante da equipe, durante o processo, né, se as metas que estão sendo colocadas ali, se as discussões que estão sendo feitas ali, elas são viáveis financeiramente ou não, tanto em relação ao orçamento municipal, quanto em relação aos programas que existem, programas federais, programas estaduais ou parcerias com entidades privadas, né? Qual é o horizonte de recursos que se pode contar para executar as metas do plano. Então, no terceiro capítulo, essa pessoa vai pegar todas as decisões do diagnóstico, tudo aquilo que foi levantado em termos de necessidade e vai dividir isso dentro das possibilidades de arrecadação, as disponibilidades de gasto ou de captação de recursos do município ou do estado. É muito importante que o plano seja viável também do ponto de vista financeiro, né? Porque senão ele vai para a gaveta.
ok? Então, é interessante que esse ator financeiro vá balizando, vá informando as outras pessoas da equipe do plano durante todo o processo, para que elas entendam o que é realidade, o que é viável e consigam fazer um plano enxuto e possível dentro disso, tá? Então, já falei do ator financeiro, do ator político, do coordenador, né, do ator geral, gestor do plano. Agora eu vou falar do ator comunitário, o ator social, né, vamos dizer assim, tá? É a pessoa que vai ter a função de fazer a comunicação com a sociedade, seja ela sociedade organizada, em termos de associações de bairro, enfim, lideranças regionais ou de setores, tanto a sociedade não organizada, as pessoas, enfim, no dia a dia delas. É muito importante que você tenha alguém responsável por ouvir, geralmente é uma pessoa, né, que já tem um envolvimento com a coletividade, com a comunidade, alguém que já participe da vida coletiva e que seja trazida, incorporada à equipe de elaboração do plano. Ela vai ter uma tarefa muito parecida com a do ator político, né, que é de levar e trazer informação do mundo político. Esse ator social, esse ator comunitário, ele vai conversar com os representantes da sociedade o tempo inteiro, ele vai dizer como está sendo feito o plano, como que é a discussão técnica que está acontecendo lá dentro, manter as pessoas informadas e também vai receber, né, vai ouvir o que as pessoas dizem na rua e vai trazer essa informação. Olha, as pessoas estão ouvindo a respeito do plano, mas elas não estão entendendo nada, a gente precisa mudar a nossa estratégia de comunicação. É muito importante ter alguém que faça essa conexão constante, essa comunicação constante com a sociedade, com os grupos organizados e mesmo com a população, né, avulsa, dispersa. É claro que o plano, gente, eu comentei isso no primeiro vídeo, ele é participativo, então ele vai ter que ter reuniões públicas, várias delas ao longo do processo de elaboração, que dizem para a população o que está acontecendo e colhem a informação da população naqueles eventos específicos, naquelas reuniões específicas que são divulgadas para toda a cidade, né? Ou, no caso, para todo o estado, se for um plano estadual. É claro que isso vai acontecer, mas esse ator social, esse ator comunitário, ele vai trabalhar constantemente e não só nesses eventos específicos. Então, vamos pensar também outros aspectos do trabalho desse ator comunitário. Ele vai conseguir dizer para a gente quantas reuniões participativas são importantes, né? Quantas vão ser significativas, em quais locais, quais as comunidades que estão mais envolvidas com isso, quais não estão. Enfim, toda uma conversa constante com a sociedade a respeito, né, do processo participativo em torno do plano. Isso é muito importante. E o quinto ator, que seria interessante para a gente, seria um ator técnico, tá? Alguém que vai dar uma leitura mesmo profissional daquele setor. Então, por exemplo, se a gente está falando de um plano habitacional, é interessante que esse ator técnico seja um advogado, um arquiteto, seja um urbanista, alguém com formação naquela área que consiga dar um apoio para todo mundo, né, sobre a legislação do setor, sobre as práticas do setor, sobre as questões mesmo profissionais daquilo ali. Se for um plano de turismo, que seja alguém com a formação em turismo e por aí vai, ok? É muito importante que se tenha um ator técnico, talvez até alguém que trabalhe nesse setor técnico da prefeitura, ou não, se não existir, que seja alguém da sociedade com essa formação, que seja incorporada ao plano para esse fim de aconselhamento técnico. Falamos aqui de 5 atores que eles têm que estar presentes na equipe de elaboração de qualquer plano técnico. Se você não tiver as pessoas com esses 5 perfis, é interessante então que quem esteja lá consiga cumprir mais de uma função. Mas é importante que essas 5 tarefas sejam feitas de forma constante, ok? No próximo vídeo eu vou falar dos outros elementos de planejamento desse primeiro capítulo do plano. Aguarda aí.